O Presidente da República, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 84, inciso 4 da Constituição e considerando que o Congresso Nacional aprovou, por meio do Decreto Legislativo número 496, de 17 de julho de 2009, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, com reserva aos artigos 25 e 66, considerando que o governo brasileiro depositou o instrumento de ratificação da referida convenção junto ao secretário-geral das Nações Unidas em 25 de setembro de 2009. Decreta, artigo 1º, a Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, concluída em 23 de maio de 1969, com reserva aos artigos 26, 25 e 66, apensa por cópia ao presente decreto, será executada e cumprida tão inteiramente como nela se contém. Artigo 2º. São sujeitos à aprovação do Congresso Nacional quaisquer atos que possam resultar em revisão de referida convenção ou que acarretem encargo ou compromisso gravoso ao patrimônio nacional, nos termos do artigo 49, inciso 1 da Constituição. Artigo 3º. Este decreto entra em vigor na data da sua publicação. Brasília, 14 de dezembro de 2009, 1880, da independência, 188 ano da independência e 121 ano da República. Luiz Inácio Lula da Silva. Antônio de Aguiar Patriota. Este texto não substitui o publicado no DOU de 15 de 12 de 2009, Convenção de Viena sobre o Direito dos Tratados, e os Estados partes na presente Convenção, considerando o papel fundamental dos tratados na história das relações internacionais, reconhecendo a importância cada vez maior dos tratados como fonte do direito internacional e como meio de desenvolver a cooperação pacífica entre as nações, quaisquer que sejam seus sistemas constitucionais e sociais. Constatando que os princípios do livre consentimento e da boa-fé e a regra pacta sunt servanda são universalmente reconhecidos, afirmando que as controvérsias relativas aos tratados, tais como outras controvérsias internacionais, devem ser solucionadas por meios pacíficos e de conformidade com os princípios da justiça e do direito internacional, recordando a determinação dos povos das Nações Unidas de criar condições necessárias à manutenção da justiça e do respeito às obrigações decorrentes de tratados conscientes nos princípios do direito internacional incorporados na Carta das Nações Unidas, tais como os princípios da igualdade de direitos e da autodeterminação dos povos, da igualdade soberana e da independência de todos os estados, da não intervenção nos assuntos internos dos estados, da proibição da ameaça ou do emprego da força e do respeito universal e observância dos direitos humanos e das liberdades fundamentais para todos. Acreditando que a codificação e o desenvolvimento progressivo do direito dos tratados alcançados na presente convenção promoverão os propósitos das Nações Unidas enunciados na Carta, que são a manutenção da paz e da segurança internacionais, o desenvolvimento das relações amistosas e a consecução da cooperação entre as nações. Afirmando que as regras do direito internacional consuetudinário continuarão a reger as questões não reguladas pelas disposições da presente convenção, convieram no seguinte: Parte 1. Introdução. Artigo 1º. Âmbito da presente convenção. A presente convenção aplica-se aos tratados entre Estados. Artigo 2º. Expressões empregadas. Número 1. Para os fins da presente convenção. Letra A. Tratado significa um acordo internacional concluído por escrito entre Estados e regido pelo direito internacional, quer conste de um instrumento único, quer de dois ou mais instrumentos conexos, qualquer que seja sua denominação específica. Letra B. Ratificação, aceitação, aprovação e adesão
significam, conforme o caso, o ato internacional assim denominado, pelo qual um Estado estabelece no plano internacional seu consentimento em obrigar-se por um tratado. Letra C. Plenos poderes significam um documento expedido pela autoridade competente de um Estado e pelo qual são designados uma ou várias pessoas para representar o Estado na negociação, adoção ou autenticação de texto de um tratado, para manifestar o consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado ou para praticar qualquer outro ato relativo a um tratado. Letra D. Reserva significa uma declaração unilateral, qualquer que seja sua redação ou denominação, feita por um Estado ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado ou a ele aderir, com o objetivo de excluir ou modificar o efeito jurídico de certas disposições do tratado em sua aplicação a esse Estado. Letra E. Estado negociador significa um Estado que participou na elaboração e na adoção do texto do tratado. Letra F. Estado contratante significa um Estado que consentiu em se obrigar pelo tratado, tenha ou não o tratado entrado em vigor. Letra G. Parte significa um Estado que consentiu em se obrigar pelo tratado em relação ao qual este esteja em vigor. Letra H. Terceiro Estado significa um Estado que não é parte no tratado. Letra I. Organização internacional significa uma organização intergovernamental. Número 2. As disposições do parágrafo 1º, relativas às expressões empregadas na presente convenção, não prejudicam o emprego dessas expressões sem os significados que lhe possam ser dados na legislação interna de qualquer Estado. Artigo 3º. Acordos internacionais excluídos do âmbito da presente convenção. O fato de a presente convenção não se aplicar a acordos internacionais concluídos entre Estados e outros sujeitos de direito internacional, ou entre estes outros sujeitos de direito internacional, ou a acordos internacionais que não sejam concluídos por escrito, não prejudicará, letra A, a eficácia jurídica desses acordos. Letra B, a aplicância a esses acordos de quaisquer regras enunciadas na presente convenção, às quais estariam sujeitos em virtude do direito internacional, independentemente da convenção. Letra C. A aplicação da Convenção às relações entre Estados, reguladas em acordos internacionais em que sejam igualmente partes outros sujeitos de direito internacional. Artigo 4º. Irretroatividade da presente Convenção. Sem prejuízo da aplicação de quaisquer regras enunciadas na presente Convenção a que os tratados estariam sujeitos em virtude do direito internacional, independentemente da Convenção, esta somente se aplicará aos tratados concluídos por Estados após sua entrada em vigor em relação a esses Estados. Artigo 5º. Tratados constitutivos de organizações internacionais e tratados adotados no âmbito de uma organização internacional. A presente convenção aplica-se a todos os tratados que sejam um instrumento constitutivo de uma organização internacional e a todo tratado adotado no âmbito de uma organização internacional, sem prejuízo de quaisquer normas relevantes da organização. Parte 2. Conclusão e entrada em vigor de tratados. Seção 1. Conclusão de tratados. Artigo 6.
Capacidade dos Estados para concluir tratados. Todo Estado tem capacidade para concluir tratados. Artigo 7. Plenos poderes. Parágrafo 1º. Uma pessoa é considerada representante de um Estado para adoção ou autenticação do texto de um tratado ou para expressar o consentimento do Estado em obrigar-se por um tratado, se, letra A, apresentar plenos poderes apropriados. É importante lembrar que a palavra Estado, escrito com a letra E maiúscula, se refere ao país. A palavra Estado, escrita com a letra E minúscula, se refere ao Estado, que é o conjunto de municípios que é parte que integra o país, ok? Letra B. A prática dos Estados interessados ou outras circunstâncias indicarem que a intenção do Estado era considerar essa pessoa seu representante para esses fins e dispensar os plenos poderes. Parágrafo 2º. Em virtude de suas funções e independentemente da apresentação de plenos poderes, são considerados representantes do seu Estado. Letra A. Os chefes de Estado, os chefes de governo e os ministros das relações exteriores, para a realização de todos os atos relativos à conclusão de um tratado. Letra B. Os chefes da missão diplomática para a adoção do texto de um tratado entre os Estados acreditante e o Estado junto ao qual estão acreditados. Letra C. Os representantes acreditados pelos Estados perante uma conferência ou organização internacional ou um de seus órgãos para a adoção do texto de um tratado em tal conferência, organização ou órgão. A letra C se refere ao artigo 7, que é de plenos poderes. Os representantes acreditados pelos Estados perante uma conferência ou organização internacional ou um dos seus órgãos para a adoção do texto de um tratado em tal conferência, organização ou órgão. Artigo 8º. Confirmação posterior de um ato praticado sem autorização. Um ato relativo à conclusão de um tratado praticado por uma pessoa que, nos termos do artigo 7, não pode ser considerado representante de um Estado para esse fim, não produz efeitos jurídicos, a não ser que seja confirmado posteriormente por esse Estado. Artigo 9. Adoção do texto. Parágrafo 1º. A adoção do texto do tratado efetua-se pelo consentimento de todos os Estados que participam da sua elaboração. Exceto quando se aplica o disposto no parágrafo 2º. Parágrafo 2º. A adoção do texto de um tratado numa conferência internacional efetua-se pela maioria de 2/3 dos Estados presentes e votantes, salvo se esses Estados pela mesma maioria decidirem aplicar uma regra diversa. Artigo 10. Autentificação do texto. O texto de um tratado é considerado autêntico e definitivo. Letra A. Mediante o processo previsto no texto ou acordado pelos Estados que participam da sua elaboração, ou, letra B. Na ausência de tal processo, pela assinatura ad referendum ou rúbrica, pelos representantes desses Estados, do texto do tratado ou da ata final da conferência que incorporar o referido texto. Artigo 11. Meios de manifestar consentimento em obrigar-se por um tratado. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado pode manifestar-se pela assinatura, troca dos instrumentos constitutivos do tratado, ratificação, aceitação,
aprovação ou adesão ou por quaisquer outros meios, se assim acordado. Artigo 12. Consentimento em obrigar-se por um tratado manifestado pela assinatura. Parágrafo 1º. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela assinatura do representante desse Estado. Letra A. Quando o tratado dispõe que a assinatura terá esse efeito. Letra B. Quando se estabeleça, de outra forma, que os Estados negociadores acordaram em dar à assinatura esse efeito, ou C. Quando a intenção do Estado interessado em dar esse efeito à assinatura decorra dos plenos poderes de seu representante ou tenha sido manifestada durante a negociação. Para os efeitos do parágrafo 1º, a rúbrica de um texto tem o valor da assinatura do tratado. Quando ficar estabelecido que os Estados negociadores nisso concordaram. B. A assinatura ad referendum de um tratado pelo representante de um Estado, quando confirmado por esse Estado, vale como a assinatura definitiva do tratado. Artigo 13. Consentimento em obrigar-se por um tratado manifestado pela troca de seus instrumentos constitutivos. O consentimento dos Estados em se obrigarem por um tratado constituído por instrumentos trocados entre eles manifesta-se por essa troca. Letra A. Quando os instrumentos estabeleçam que a troca produzirá esse efeito, ou letra B. Quando fique estabelecido por outra forma, se esses Estados acordaram em que a troca dos instrumentos produzia esse efeito. Artigo 14. Consentimento em obrigar-se por um tratado manifestado pela ratificação, aceitação ou aprovação. Número 1. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela ratificação. Letra A. Quando o tratado disponha que esse consentimento se manifeste pela ratificação. B. Quando por outra forma se estabeleça que os Estados negociadores acordaram em que a ratificação seja exigida. C. Quando o representante do Estado tenha assinado o tratado sujeito à ratificação. Ou D. Quando a intenção do Estado de assinar o tratado sob reserva de ratificação decorra dos plenos poderes de seu representante ou tenha sido manifestada durante a negociação. 2. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela aceitação ou aprovação em condição análoga às aplicáveis à ratificação. Artigo 15. O consentimento em obrigar-se por um tratado manifestado pela adesão. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado manifesta-se pela adesão. A. Quando esse tratado disponha que tal consentimento pode ser manifestado por esse Estado pela adesão. B. Quando por outra forma se estabeleça que os Estados negociadores acordaram em que tal consentimento pode ser manifestado por esse Estado pela adesão, ou C. Quando todas as partes acordarem posteriormente em que tal consentimento pode ser manifestado por esse Estado pela adesão. Artigo 16. Troca ou depósito dos instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão. A não ser que o tratado disponha diversamente, os instrumentos de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão estabelecem o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado por ocasião. Letra A. Da sua troca entre os Estados contratantes. B. Do seu depósito junto ao depositário. Ou C. Da notificação dos Estados contratantes ou ao depositário, se assim for convencionado.
Artigo 17. Consentimento em obrigar-se por parte de um tratado e escolha entre disposições diferentes. Número 1. Sem prejuízo do disposto nos artigos 19 a 23, o consentimento de um Estado em obrigar-se por parte de um tratado só produz efeito se o tratado o permitir ou se outros Estados contratantes nisso acordarem. 2. O consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado que permite a escolha entre disposições diferentes só produz efeito se as disposições a que se refere o consentimento forem claramente indicadas. Artigo 18. Obrigação de não frustrar o objeto e finalidade de um tratado antes de sua entrada em vigor. Um Estado é obrigado a abster-se da prática de atos que frustrariam o objeto e a finalidade de um tratado quando: letra A. Tiver assinado ou trocado instrumentos constitutivos do tratado, sob reserva de ratificação, aceitação ou aprovação, enquanto não tiver manifestado sua intenção de não se tornar parte no tratado. Não tiver manifestado sua intenção de não se tornar parte no tratado, ou letra B. Tiver expressado seu consentimento em obrigar-se pelo tratado no período que procede à entrada em vigor do tratado e com condição de este não ser indevidamente retardada. Seção 2. Reservas. Artigo 19. Formulação de reservas. O Estado pode, ao assinar, ratificar, aceitar ou aprovar um tratado ou a ele aderir, formular uma reserva, a não ser que só ressaltando, quando um Estado assina, ele está lá com o representante concordando. Quando um Estado ratifica, ele traz a lei para o país. Quando um Estado aceita ou aprova um tratado, ele mostra consenso. Ou quando ele adere, o tratado já está em andamento e aí ele não participa da criação, mas já existe a lei, ele passa a fazer parte. Quando ele formula uma reserva, é agora, letra A, reserva seja proibida pelo tratado. B. O tratado disponha que só possam ser formuladas determinadas reservas, entre as quais não figure a reserva em questão. Ou, letra C. Nos casos não previstos nas alíneas A e B, a reserva seja incompatível com o objeto e a finalidade do tratado. Artigo 20. Aceitação de reservas e objeções às reservas. 1. Uma reserva expressamente autorizada por um tratado não requer qualquer aceitação posterior pelos outros estados contratantes, a não ser que o tratado assim disponha. 2. Quando se infere no número limitado dos estados negociadores, assim como do objeto e da finalidade do tratado, que a aplicação do tratado na íntegra entre todas as partes é condição essencial para o consentimento de cada uma delas em obrigar-se pelo tratado. Uma reserva requer a aceitação de todas as partes. 3. Quando o tratado é um ato constitutivo de uma organização internacional, a reserva exige a aceitação do órgão competente da organização, a não ser que o tratado disponha diversamente. 4. Nos casos não previstos nos parágrafos precedentes e a menos que o tratado disponha de outra forma, letra A. A aceitação de uma reserva por outro Estado contratante torna o Estado autor da reserva parte no tratado em relação àquele outro Estado. Se o tratado está em vigor ou quando entrar em vigor para esses estados. Assim,
Se há um Estado contratante do tratado, certo? Um Estado que faz parte do tratado, da criação e é membro do tratado e possui essa lei. Se o outro Estado aderir à lei e fizer uma reserva sobre um Estado contratante na lei, esses Estados se relacionam. Então o entendimento é que se a legislação anterior possui Estados contratantes, o Estado que faz a reserva faz parte, se une ao Estado contratante. Corrigindo, a reserva de um tratado internacional é uma declaração feita por um Estado signatário durante o processo de ratificação, aceitação, aprovação ou adesão de um tratado no qual o Estado expressa sua intenção de não se comprometer com uma ou mais disposições específicas do tratado. Em outras palavras, o Estado reserva-se o direito de não aplicar determinadas partes do tratado em seu território ou de aplicá-la com modificações. As reservas permitem que o Estado adira a um tratado, mesmo que haja algumas disposições com as quais ele não concorda completamente. Isso pode ser feito para garantir que o Estado possa aderir ao tratado enquanto mantém sua legislação interna ou políticas consistentes. No entanto, a reserva tem limitações. De acordo com a Convenção de Viena sobre os Direitos dos Tratados de 1969, as reservas não podem ser incompatíveis com o objeto e o propósito do tratado. Além disso, as reservas não podem alterar substancialmente as obrigações fundamentais do tratado. Se uma reserva for considerada incompatível com o tratado ou se alterar substancialmente suas obrigações, outros Estados signatários podem rejeitar a reserva ou considerar que ela não é válida. Em resumo, a reserva de um tratado internacional é uma declaração feita por um Estado que modifica sua adesão a certas disposições do tratado, permitindo que ele se comprometa com o tratado com ressalvas específicas. A ratificação é o processo pelo qual um Estado formalmente confirma sua aceitação de um tratado após assinar um instrumento. Geralmente, a ratificação é feita pelo órgão competente do Estado, como o Parlamento ou o chefe de Estado, e pode exigir a adoção de legislação nacional para implementar as disposições do tratado. Após a ratificação, o Estado torna-se legalmente vinculado pelo tratado. Aceitação. A aceitação é semelhante à ratificação, mas é geralmente usada em tratados multilaterais, onde os Estados podem escolher entre ratificar ou aceitar o tratado. A aceitação é uma forma de consentimento formal pelo qual o Estado expressa sua concordância com os termos do tratado e sua intenção de ser legalmente vinculado por ele. 3. Aprovação. A aprovação é outro termo usado para descrever o processo pelo qual um Estado confirma sua intenção de ser parte de um tratado internacional. Assim como a ratificação e a aceitação, a aprovação requer a adoção de medidas internas para garantir a conformidade do Estado com as obrigações do tratado. E adesão é o ato pelo qual um Estado se torna parte de um tratado após sua entrada em vigor. Em alguns casos, um Estado pode optar por aderir a um tratado, já em vigor, sem ter participado das suas negociações originais ou da assinatura do tratado. Esses processos são essenciais para a entrada em vigor e a aplicação de tratados internacionais, pois estabelecem o compromisso legal dos Estados com as disposições do tratado. Cada Estado pode escolher o método específico de consentimento de acordo com seus próprios procedimentos legais e constitucionais.
Na reserva. Artigo 20. Aceitação de reserva e objeções às reservas. 1. Uma reserva expressamente autorizada por um tratado não requer qualquer aceitação posterior pelos outros estados contratantes, a não ser que o tratado assim disponha. 2. Quando se infere do número limitado dos estados negociadores, assim como do objeto e da finalidade do tratado, que a aplicação do tratado na íntegra, entre todas as partes, é a condição essencial para o consentimento de cada uma delas em obrigar-se pelo tratado. Uma reserva requer a aceitação de todas as partes. Três. Quando o tratado é um ato constitutivo de uma organização internacional, a reserva exige a aceitação do órgão competente da organização, a não ser que o tratado disponha diversamente. 4. Nos casos não previstos nos parágrafos precedentes, e a menos que o tratado disponha de outra forma, a aceitação de uma reserva por outro Estado contratante torna o Estado autor da reserva parte no tratado em relação àquele outro Estado, se o tratado está em vigor ou quando entrar em vigor para esses Estados. B. A objeção feita a uma reserva por outro Estado contratante não impede que o tratado entre em vigor entre o Estado que formulou a objeção e o Estado autor da reserva, a não ser que uma intenção contrária tenha sido expressamente manifestada pelo Estado que formulou a objeção. C. Um ato que manifestar o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado que contiver uma reserva produzirá efeito logo que pelo menos outro Estado contratante aceitar a reserva. 5. Para os fins dos parágrafos 2 e 4, e a não ser que o tratado disponha diversamente, uma reserva é tida como aceita por um Estado se este não formulou objeção à reserva, quer no decurso do prazo de 12 meses que se seguir a data em que recebeu a notificação, quer na data em que manifestou seu consentimento e obrigar-se pelo tratado se esta for posterior. Artigo 21. Efeitos jurídicos das reservas e das objeções às reservas. 1. Uma reserva estabelecida em relação a outra parte, de conformidade com o artigo 19, 20 e 23, a. Modifica para o autor da reserva, em suas relações com a outra parte, as disposições do tratado sobre as quais incide a reserva na medida prevista por esta. Repetindo, modifica para o autor da reserva, em suas relações com a outra parte, as disposições do tratado sobre as quais incide a reserva, na medida prevista por esta. B. Modifica essas disposições na mesma medida, quanto a essa outra parte em sua relação com o Estado autor da reserva. 2. A reserva não modifica as disposições do tratado quando as demais partes do tratado, em suas relações inter si. 3. Quando um Estado que formulou objeção a uma reserva não se opôs à entrada em vigor do tratado entre ele próprio e o Estado autor da reserva, as disposições a que se refere a reserva não se aplicam entre os dois Estados na medida prevista pela reserva. Artigo 22. Retirada de reserva e de objeções às reservas. 1. A não ser que o tratado disponha de outra forma, uma reserva pode ser retirada a qualquer momento, sem que o consentimento do Estado que a aceitou seja necessário para sua retirada. 2. A não ser que o tratado disponha de outra forma, uma objeção a uma reserva pode ser retirada a qualquer momento. 3. A não ser que o tratado disponha ou fique acordado de outra forma. Letra A. A retirada de uma reserva só produzirá efeito em relação a outro Estado contratante
quando este Estado receber a correspondente notificação. B. A retirada de uma objeção a uma reserva só produzirá efeito quando o Estado que formulou a reserva receber notificação dessa retirada. Artigo 23. Processo relativo às reservas. Parágrafo 1º. A reserva, a aceitação expressa de uma reserva e a objeção de uma reserva devem ser formulados por escrito e comunicadas ao Estado contratantes e a outros Estados que tenham o direito de se tornar parte no tratado. 2. Uma reserva formulada quando da assinatura do tratado sob reserva de ratificação, aceitação ou aprovação deve ser formalmente confirmada pelo Estado que a formulou no momento em que manifestar o seu consentimento e obrigar-se pelo tratado. Nesse caso, a reserva considerar-se-á feita na data da sua confirmação. 3. Uma aceitação expressa de uma reserva ou objeção a uma reserva, feita antes da confirmação da reserva, não requer confirmação. (4) A retirada de uma reserva ou de uma objeção a uma reserva deve ser formulada por escrito. Seção 3. Entrada em vigor dos tratados e aplicação provisória. Artigo 24. Entrada em vigor. Um tratado entra em vigor na forma e na data prevista no tratado ou acordadas pelo Estado. Negociadores. Ele vai entrar em vigor na data prevista no tratado ou quando acordado pelos Estados negociadores. 2. Na ausência da tal disposição ou acordo, um tratado entra em vigor tão logo o consentimento em obrigar-se pelo tratado seja manifestado por todos os Estados negociadores. 3. Quando o consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado for manifestado após sua entrada em vigor, o tratado entrará em vigor em relação a esses Estados nessa data, a não ser que o tratado disponha de outra forma. 4. Aplicam-se desde o momento da adoção do texto de um tratado as disposições relativas à autentificação do seu texto, à manifestação do consentimento dos Estados em obrigarem-se pelo tratado, a maneira ou a data da sua entrada em vigor. As reservas, as funções de depositário e aos outros assuntos que surjam necessariamente antes da entrada em vigor do tratado. Aplicação provisória. Parágrafo 1º. Um tratado ou uma parte do tratado aplica-se provisoriamente enquanto não entrar em vigor se, letra A, o próprio tratado assim dispuser. B. Os Estados negociadores assim acordarem por outra forma. 2. A não ser que o tratado disponha ou os Estados negociadores acordem de outra forma, a aplicação provisória de um tratado ou parte de um tratado em relação a um Estado termina se esse Estado notificar aos outros Estados, entre os quais o tratado é aplicado provisoriamente, sem intenção de não se tornar parte do tratado. Parte 3. Observância, aplicação e interpretação de tratados. Seção 1. Observância de tratados. Artigo 26. Pacta sunt servanda. Todo tratado em vigor obriga as partes e deve ser cumprido por elas de boa fé. Pacta sunt servanda é uma expressão em latim que significa os pactos devem ser cumpridos. Essa é uma das mais importantes e fundamentais regras do direito internacional que estabelece que os Estados devem cumprir de boa fé as obrigações assumidas por eles nos tratados e acordos internacionais.
Essa regra reflete o princípio da boa-fé nas relações internacionais e é essencial para a estabilidade e previsibilidade do sistema jurídico internacional. Ela reforça a ideia de que os Estados devem respeitar os seus compromissos assumidos por meio de tratados, mesmo que isso possa implicar em inconveniências ou mudanças em suas políticas internas. Em resumo, Pactus sunt servanda é o princípio fundamental do direito internacional que reafirma a importância do cumprimento das obrigações assumidas pelos Estados nos tratados e acordos internacionais, contribuindo assim para a ordem e a segurança nas relações entre os Estados soberanos. Artigo 27. Direito interno e observância dos tratados. Uma parte não pode invocar as disposições de seu direito interno para justificar o inadimplemento de um tratado. Esta regra não prejudica o artigo 46. Seção 2. Aplicação de tratados. Artigo 28. Irretroatividade de tratados. A não ser que uma intenção diferente se evidencie do tratado ou seja estabelecida de outra forma, suas disposições não obrigam uma parte em relação a um ato ou fato anterior ou a uma situação que deixou de existir antes da entrada em vigor do tratado, em relação a essa parte. Artigo 29. Aplicação territorial de tratados. A não ser que uma intenção diferente se evidencie do tratado ou seja estabelecida de outra forma, um tratado obriga cada uma das partes em relação a todo o seu território. Artigo 30. Aplicação dos tratados sucessivos sobre o mesmo assunto. Parágrafo 1º. Sem prejuízo das disposições do artigo 103 da Carta das Nações Unidas, os direitos e obrigações dos Estados partes em tratados sucessivos sobre o mesmo assunto serão determinados de conformidade com os parágrafos seguintes. Quando um tratado estipular que está subordinado a um tratado anterior ou posterior, ou que não deve ser considerado incompatível com esse outro tratado, as disposições deste último prevalecerão. 3. Quando todas as partes no tratado anterior são igualmente partes no tratado posterior, sem que o tratado anterior tenha cessado de vigorar ou sem que a sua aplicação tenha sido suspensa, nos termos do artigo 59, o tratado anterior só se aplica na medida em que as suas disposições sejam compatíveis com as do tratado posterior. Quando as partes no tratado posterior não incluem todas as partes no tratado anterior. Letra A. Nas relações entre os Estados partes nos dois tratados, aplica-se o disposto no parágrafo 3º. B. Nas relações entre um Estado parte nos dois tratados e um Estado parte apenas em um desses tratados, o tratado em que os dois Estados são partes rege os seus direitos e obrigações recíprocos. 5. O parágrafo 4º aplica-se sem prejuízo do artigo 41 ou qualquer questão relativa à extinção ou suspensão da execução de um tratado nos termos do artigo 60 ou de qualquer questão de responsabilidade que possa surgir para o Estado da conclusão ou da aplicação de um tratado cujas disposições sejam incompatíveis com suas obrigações em relação a outro Estado nos termos de outro tratado. Seção 3. Interpretação de tratados. Artigo 31. Regra geral da interpretação. Parágrafo 1º. Um tratado deve ser interpretado de boa-fé, segundo o sentido comum atribuível aos termos do tratado em seu contexto e à luz de seu objetivo e finalidade.
2. Para os fins da interpretação de um tratado, o contexto compreenderá, além do texto, seu preâmbulo e anexos. Letra A. Qualquer acordo relativo ao tratado e feito entre todas as partes em conexão com a conclusão do tratado. Letra B. Qualquer instrumento estabelecido por uma ou mais partes em conexão com a conclusão do tratado e aceito pelas outras partes como instrumento relativo ao tratado. Três. Serão levados em consideração juntamente com o contexto. Letra A. Qualquer acordo posterior entre as partes relativo à interpretação do tratado ou à aplicação de suas disposições. B. Qualquer prática seguida posteriormente na aplicação do tratado pela qual se estabeleça o acordo das partes relativo à sua interpretação. C. Quaisquer regras pertinentes de direito internacional aplicáveis às relações entre as partes. 4. Um termo será entendido em sentido especial se estiver estabelecido que essa era a intenção das partes. Artigo 32. Meios suplementares de interpretação. Pode-se recorrer a meios suplementares de interpretação, inclusive aos trabalhos preparatórios do tratado e às circunstâncias de sua conclusão, a fim de confirmar o sentido resultante da aplicação do artigo 31 ou de determinar o sentido quando a interpretação da conformidade com o artigo 31. Deixe o sentido ambíguo ou obscuro. Ou, letra B, conduz a um resultado que é manifestadamente absurdo ou desarrazoado. Letra A deixa o sentido ambíguo ou obscuro. E letra B conduz a um resultado que é manifestamente absurdo ou desarrazoado. Artigo 33. Interpretação de tratados autenticados em duas ou mais línguas. Quando um tratado foi autenticado em duas ou mais línguas, seu texto faz igualmente fé em cada uma delas, a não ser que o tratado disponha ou as partes concordarem que, em caso de divergência, prevaleça um texto determinado. 2. Uma versão do tratado em língua diversa daquela em que o texto foi autenticado só será considerada texto autêntico se o tratado o previr ou as partes nisso concordarem. 3. Presume-se que os termos do tratado têm o mesmo sentido nos diversos textos autênticos. 4. Salvo o caso em que um determinado texto prevalece nos termos do parágrafo 1º, quando a comparação dos textos autênticos revela uma diferença de sentido que a aplicação dos artigos 31 e 32 não elimina. Adotar-se-á o sentido que, tendo em conta o objeto e a finalidade do tratado, melhor conciliar os textos. Seção 4. Tratados e terceiros estados. Artigo 34. Regra geral com relação a terceiros estados. Um tratado não cria obrigações nem direitos para um terceiro estado sem o seu consentimento. Artigo 35. Tratados que criam obrigações para terceiros estados. Uma obrigação nasce para um terceiro estado de uma disposição de um tratado se as partes no tratado tiverem a intenção de criar a obrigação por meio dessa disposição e o terceiro estado aceitar expressamente por escrito essa obrigação. 36. Artigo 36. Tratados que criam direitos para terceiros estados. Parágrafo 1º.
Um direito nasce para um terceiro Estado de uma disposição de um tratado se as partes do tratado tiverem a intenção de conferir, por meio dessa disposição, esse direito que quer a um terceiro Estado, quer a um grupo de Estados a que pertença, quer a todos os Estados, e o terceiro Estado nisso consentir. Presume-se o seu consentimento até indicação em contrário, a menos que o tratado disponha diversamente. Um Estado que exerce um direito nos termos do parágrafo 1 deve respeitar para o exercício desse direito as condições previstas no tratado ou estabelecidas de acordo com o tratado. Artigo 37. A revogação ou modificação de obrigações ou direitos de terceiros Estados. Parágrafo 1º. Qualquer obrigação que tiver nascido para um terceiro Estado nos termos do artigo 35 só poderá ser revogada ou modificada com o consentimento das partes do tratado e do terceiro Estado, salvo se ficar estabelecido que elas haviam acordado diversamente. Revogação ou modificação de obrigações ou direitos de terceiros Estados. 2. Qualquer direito que tiver nascido para um terceiro Estado, nos termos do artigo 36, não poderá ser revogado ou modificado pelas partes. Se ficar estabelecido ter havido a intenção de que o direito não fosse revogável ou sujeito à modificação sem o consentimento do terceiro Estado. Artigo 38. Regras de um tratado tornadas obrigatórias para terceiros Estados por força do costume internacional. Nada nos artigos 34 a 37 impede que uma regra prevista em um tratado se torne obrigatória para terceiros Estados como regra consuetudinária de direito internacional conhecido como tal. Uma regra consuetudinária, também conhecida como costume internacional, é uma norma que surge na prática, geralmente aceita e seguida pelos Estados na arena internacional. Ao contrário dos tratados formais, que são acordos escritos e vinculativos entre Estados, as regras consuetudinárias se desenvolvem ao longo do tempo com base na prática dos Estados e na convicção de que tal prática é obrigatória por força do direito. Existem dois elementos principais para que uma regra consuetudinária seja reconhecida. Número 1. Prática geral. Isso envolve a repetição consistente e uniforme de determinadas ações e comportamentos por parte dos Estados ao longo do tempo. Essa prática deve ser generalizada e amplamente seguida pela comunidade internacional. 2. Opinio juris. Esse elemento refere-se à crença ou convicção dos Estados de que estão agindo de acordo com uma obrigação legal. Em outras palavras, os Estados devem agir de maneira que o fazem porque acreditam que estão legalmente obrigados a fazê-lo, e não apenas por conveniência ou hábito. As regras consuetudinárias desempenham um papel fundamental no direito internacional, pois ajudam a preencher lacunas na legislação internacional e fornecem uma base para as normas que regem várias áreas, como direitos humanos, proteção ambiental, uso da força, entre outros. Regem várias áreas, como direitos humanos, proteção ambiental, uso da força, entre outros. É importante destacar que, assim como os tratados, as regras consuetudinárias são obrigatórias para os Estados e devem ser respeitadas como parte do sistema jurídico internacional. Parte 4. Emenda e modificação de tratados. Artigo 39. Regra geral relativa à emenda de tratados.
Um tratado poderá ser emendado por acordo entre as partes. As regras estabelecidas na parte 2 aplicar-se-ão a tal acordo, salvo na medida em que o tratado dispuser diversamente. Artigo 40. Emenda de tratados multilaterais. A não ser que o tratado disponha diversamente, a emenda de tratados multilaterais reger-se-á pelos parágrafos seguintes. 2. Qualquer proposta para emendar um tratado multilateral entre todas as partes deverá ser notificada a todos os estados contratantes, cada um dos quais terá o seu direito de participar. A. Na decisão, quanto a ação a ser tomada sobre essa proposta. B. Na negociação e conclusão de qualquer acordo para a emenda do tratado. 3. Todo Estado que possa ser parte do tratado poderá igualmente ser parte no tratado emendado. 4. O acordo de emenda não vincula os Estados que já são partes no tratado e que não se tornaram partes no acordo de emenda. Em relação a esses Estados, aplicar-se-á o artigo 30, parágrafo 4b. 5. Qualquer Estado que se torne parte do tratado após a entrada em vigor do acordo de emenda será considerado a menos Qualquer Estado que se torne parte do tratado após a entrada em vigor do acordo da emenda será considerado, a menos que manifeste intenção diferente. Parte do tratado emendado. B. Na negociação e conclusão de qualquer acordo para emenda do tratado. 3. Todo Estado que possa ser parte no tratado poderá igualmente ser parte no tratado emendado. 4. O acordo da emenda não vincula os Estados que são parte no tratado a que não se tornarem parte no acordo da emenda. Em relação a esses Estados, aplicar-se-á o artigo 30, parágrafo 4b. 5. Qualquer Estado que se torne parte no tratado após a entrada em vigor do acordo de emenda será considerado, a menos que manifeste intenção diferente. Letra A. Parte no tratado emendado. E. B. Parte no tratado não emendado em relação às partes no tratado não vinculados pelo acordo de emenda. Artigo 41. Acordo para modificar tratados multilaterais somente entre algumas partes. Número 1. Duas ou mais partes num tratado multilateral pode concluir um acordo para modificar o tratado somente entre si, desde que, letra A, a possibilidade de tal modificação seja prevista no tratado, ou, letra B, a modificação em questão não seja proibida pelo tratado. E, letra I. Não. Inciso 1º. Não prejudique o gozo pelas outras partes dos direitos provenientes do tratado nem o cumprimento de suas obrigações. Inciso 2º. Não diga respeito a uma disposição cuja derrogação seja Artigo 41. Acordo para modificar tratados multilaterais somente entre algumas partes. 1. Duas ou mais partes num tratado multilateral podem concluir um acordo para modificar o tratado somente entre si, desde que, letra A, a possibilidade de tal modificação seja prevista no tratado, ou B, a modificação em questão não seja proibida pelo tratado, e, inciso 1º, não prejudique o gozo pelas outras partes nos direitos provenientes do tratado nem o cumprimento de suas obrigações. Inciso 2º, não diga respeito a uma disposição cuja derrogação seja incompatível com a execução efetiva do objeto e da finalidade do tratado em seu conjunto.
2. A não ser que, no caso previsto na linha A do parágrafo 1, o tratado disponha de outra forma, as partes em questão notificarão às outras partes sua intenção de concluir o acordo e as modificações que este introduz no tratado. Parte 5. Nulidade, extinção e suspensão da execução de tratados. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 42. Validade e vigência de tratados. Número 1. A validade de um tratado ou do consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado só pode ser contestada mediante a aplicação da presente Convenção. 2. A extinção de um tratado, sua denúncia ou a retirada de uma das partes só poderá ocorrer em virtude da aplicação das disposições do tratado ou da presente Convenção. A mesma regra aplica-se à suspensão da execução de um tratado. Artigo 43. Obrigações impostas pelo direito internacional, independentemente de um tratado. A nulidade de um tratado, sua extinção ou denúncia, a retirada de uma das partes ou a suspensão da execução de um tratado em consequência da aplicação da presente Convenção das disposições do tratado não prejudicarão de nenhum modo o dever de um Estado de cumprir qualquer obrigação enunciada no tratado a qual estaria ele sujeito em virtude do direito internacional, independentemente do tratado. Artigo 44. Divisibilidade das disposições de um tratado. Número 1. O direito de uma parte previsto num tratado ou decorrente do artigo 56 de denunciar, retira-se ou suspender a execução do tratado só pode ser exercido em relação à totalidade do tratado, a menos que este disponha ou as partes acordarem diversamente. 2. Uma causa de nulidade de extinção da retirada de uma das partes ou da suspensão da execução de um tratado, reconhecida na presente Convenção, só pode ser alegada em relação à totalidade do tratado, salvo nas condições previstas nos parágrafos seguintes ou no artigo 60. 3. Se a causa diz respeito a apenas determinadas cláusulas, só poderá ser alegada em relação a essa cláusula e desde que, letra A, essa cláusula sejam separáveis do resto do tratado no que concerne a sua aplicação. B. Resulte no tratado ou fique estabelecido de outra forma. A aceitação dessa cláusula A não constitua para outra parte ou para as outras partes no tratado uma base essencial do seu consentimento e obrigar-se pelo seu tratado em seu conjunto. Se a causa diz respeito a apenas determinada cláusula, só pode ser alegada em relação a essas cláusulas desde que a. Essa cláusula sejam separáveis do resto do tratado no que concerne à aplicação. B. Resulte do tratado ou fique estabelecido de forma que a aceitação dessa cláusula, não constituída para outra parte ou para as outras partes no tratado, uma base essencial do seu consentimento e obrigar-se pelo tratado em seu conjunto. C. Não seja injusto continuar a executar o resto do tratado. 4. Nos casos previstos nos artigos 49 e 50, Estado que tem o direito de alegar o dolo ou a corrupção pode fazê-lo em relação à totalidade ou tratado, ou nos termos do parágrafo 3, somente as determinadas cláusulas. 5. Nos casos previstos no artigo 51, 52 e 53, a divisão das disposições de um tratado não é permitida. 45. Artigo 45. Perda do direito de invocar causa de nulidade, extinção, retirada ou suspensão de execução de um tratado. Um Estado não pode mais invocar uma causa de nulidade de extinção da retirada ou da suspensão de execução de um tratado com base nos artigos 46 e 50 ou nos artigos 60 e 62 se, depois de haver tomado conhecimento dos fatos, esse Estado, letra A, tiver aceito expressamente que o tratado é válido, permanece em vigor ou continue em execução conforme o caso, ou, letra B, em virtude da sua conduta, deve ser considerado como tendo concordado em que o tratado é válido, permanece em vigor ou continue em execução.
conforme o caso. Seção 2. Nulidade de tratados. Artigo 46. Disposição do direito interno sobre competência para concluir tratados. Número 1. Um Estado não pode invocar o fato de que seu consentimento em obrigar-se por um tratado foi expresso em violação de uma disposição do seu direito interno sobre competência para concluir tratados, a não ser que essa violação fosse manifesta e dissesse respeito a uma norma de seu direito interno de importância fundamental. 2. Uma violação é manifesta se for objetivamente evidente para qualquer Estado que proceda na matéria de conformidade com a prática normal e de boa-fé. Artigo 47. Restrições específicas ao poder de manifestar o consentimento de um Estado. Se o poder conferido a um representante de manifestar o consentimento de um Estado em obrigar-se por um determinado tratado tiver sido objeto de restrição específica, o fato de o representante não respeitar as restrições não pode ser invocado como invalidando o consentimento expresso, a não ser que a restrição tenha sido notificada aos outros Estados negociadores antes da manifestação do consentimento. Artigo 48. Erro. Parágrafo 1º. Um Estado pode invocar erro no tratado como tendo invalidado o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado se o erro se referir a um fato ou situação que esse Estado supunha existir no momento em que o tratado foi concluído e que constituía uma base essencial de seu consentimento em obrigar-se pelo tratado. 2. O parágrafo 1 não se aplica se o referido Estado contribui para tal erro pela sua conduta, ou se as circunstâncias forem tais que o Estado devia ter-se apercebido da possibilidade de erro. 3. Um erro relativo à redação do texto de um tratado não prejudicará sua validade. Nesse caso, aplicar-se-á o artigo 79. Artigo 49. Dolo. Se um Estado foi levado a concluir um tratado pela conduta fraudulenta de outro Estado negociador, o Estado pode invocar a fraude como tendo invalidado seu consentimento em obrigar-se pelo tratado. Artigo 50. Corrupção de representante de um Estado. Se a manifestação do consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado foi obtida por meio da corrupção do seu representante pela ação direta ou indireta do outro Estado negociador, o Estado pode alegar tal corrupção como sendo invalidado o seu consentimento em obrigar-se pelo tratado. Artigo 51. Coação do representante de um Estado. Não produzirá qualquer efeito jurídico a manifestação do consentimento de um Estado em obrigar-se por um tratado que tenha sido obtida pela coação do seu representante por meio de atos ou ameaças dirigidas contra ele. Artigo 52. Coação de um Estado pela ameaça ou emprego da força. É nulo um tratado cuja conclusão foi obtida pela ameaça ou emprego da força em violação dos princípios do direito internacional incorporados na Carta das Nações Unidas. Artigo 53. Tratado em conflito com uma norma imperativa de direito internacional geral jus cogens. É nulo um tratado que no momento da sua conclusão conflite com uma norma imperativa de direito internacional geral. Para fins da presente convenção, uma norma imperativa de direito internacional geral é uma norma aceita e reconhecida pela comunidade internacional dos Estados como um todo, como uma norma da qual nenhuma derrogação é permitida e que só pode ser modificada por norma ulterior de direito internacional geral da mesma natureza. Seção 3. Extinção e suspensão da execução de tratados. Artigo 54. Extinção ou retirada de um tratado em virtude de suas disposições ou por consentimento das partes. A extinção de um tratado ou a retirada de uma das partes pode ter lugar, letra A, de conformidade com as disposições do tratado, ou B, a qualquer momento, pelo consentimento de todas as partes após a consulta com outros Estados contratantes. Artigo 55. Redução das partes num tratado multilateral aquém dos números necessários para sua entrada em vigor.
A não ser que o tratado disponha diversamente, um tratado multilateral não se extingue pelo simples fato de que o número das partes ficou aquém do número necessário para sua entrada em vigor. Artigo 5.6. Denúncia ou retirada de um tratado que não contém disposições sobre extinção, denúncia ou retirada. Número 1. Um tratado que não contém disposição relativa à sua extinção, o que não prevê denúncia ou retirada não é suscetível de denúncia ou retirada, a não ser que: letra A. Se estabeleça terem as partes tensionado admitir a possibilidade da denúncia ou retirada, ou B. Um direito de denúncia ou retirada possa ser deduzido da natureza do tratado. Número 2. Uma parte deverá notificar com pelo menos 12 meses de antecedência a sua intenção de denunciar ou de se retirar de um tratado, nos termos do parágrafo 1º. Artigo 5.7. Suspensão da execução de um tratado em virtude de suas disposições ou pelo consentimento das partes. A execução de um tratado em relação a todas as partes ou a uma parte determinada pode ser suspensa, de conformidade com as disposições do tratado, ou B. A qualquer momento, pelo consentimento de todas as partes após consulta com os outros estados contratantes. Artigo 58. Suspensão da execução do tratado multilateral por acordo apenas entre algumas das partes. Número 1. Duas ou mais partes num tratado multilateral podem concluir um acordo para suspender temporariamente somente entre si a execução das disposições de um tratado, se a possibilidade de tal suspensão estiver prevista pelo tratado, ou B. Essa suspensão não for proibida pelo tratado. E inciso 1. Não prejudicar o gozo pelas partes dos seus direitos decorrentes do tratado, nem o cumprimento de suas obrigações. Inciso 2. Não for incompatível com o objeto e a finalidade do tratado. Número 2. Salvo se, num caso previsto no parágrafo 1º, o tratado dispuser diversamente, as partes em questão notificarão às outras partes a sua intenção de concluir o acordo e as disposições do tratado cuja execução pretendam suspender. Artigo 59. A extinção ou suspensão da execução de um tratado em virtude da conclusão de um tratado posterior. Número 1. Considerar-se-á extinto um tratado se todas as suas partes concluírem um tratado posterior sobre o mesmo assunto e, letra A, resultar do tratado posterior ou ficar estabelecido por outra forma que a intenção das partes foi regular o assunto por este tratado, ou B. As disposições do tratado posterior forem de tal modo incompatíveis com as do anterior que os dois tratados não possam ser aplicados ao mesmo tempo. Número 2. Considera-se apenas suspensa a execução do tratado anterior se depreender do tratado posterior ou ficar estabelecido de outra forma que essa era a intenção das partes. Artigo 60. A extinção ou suspensão da execução de um tratado em consequência da sua violação. Número 1. Uma violação substancial de um tratado bilateral por uma das partes autoriza a outra parte a invocar a violação como causa de extinção ou suspensão da execução de tratado no todo ou em parte. Número 2. Uma violação substancial de um tratado multilateral por uma das partes autoriza: letra A. As outras partes, por consentimento unânime, a suspenderem a execução do tratado no todo ou em parte, ou extinguirem o tratado, quer, inciso 1, nas relações entre elas e o Estado faltoso. Inciso 2, entre todas as partes. B. Uma parte especialmente prejudicada pela violação a invocá-la como causa para suspender a execução do tratado no todo ou em parte nas relações entre ela e o Estado faltoso. Letra C. Qualquer parte que não seja o Estado faltoso a invocar a violação como causa para suspender a execução do tratado, em todo ou em parte, no que lhe diga respeito, se o tratado for de tal natureza que uma violação substancial
de suas disposições por parte modifique radicalmente a situação de cada uma das partes quanto ao cumprimento posterior de suas obrigações decorrentes do tratado. 3. Uma violação substancial de um tratado para os fins desse artigo consiste: letra A. Numa rejeição do tratado não sancionado pelo presidente, convenção, ou B. Na violação de uma disposição essencial para a consecução do objeto ou da finalidade do tratado. Número 4. Os parágrafos anteriores não prejudicam qualquer disposição do tratado aplicável em caso de violação. Número 5. Os parágrafos 1 a 3 não se aplicam às disposições sobre a proteção da pessoa humana contidas em tratados de caráter humanitário, especialmente as disposições que proíbem qualquer forma de represália contra pessoas protegidas por tais tratados. Artigo 61. Impossibilidade superveniente de cumprimento. Número 1. Uma parte pode invocar a impossibilidade de cumprir um tratado como causa para extinguir o tratado ou dele retirar-se, se esta possibilidade resultar da destruição ou do desaparecimento definitivo de um objeto indispensável ao cumprimento do tratado. Se a impossibilidade for temporária, pode ser invocada somente como causa para suspender a execução do tratado. Número 2. A impossibilidade de cumprimento não pode ser invocada por uma das partes como causa para extinguir um tratado dele, retirar-se ou suspender a execução do mesmo, se a impossibilidade resultar de uma violação por essa parte, quer de uma obrigação decorrente do tratado, quer de qualquer outra obrigação internacional em relação a qualquer outra parte do tratado. Artigo 62. Mudança fundamental de circunstâncias. Número 1. Uma mudança fundamental de circunstâncias ocorrida em relação a existentes no momento de uma conclusão de um tratado e não prevista pelas partes não pode ser invocada como causa para extinguir um tratado ou dele retirar-se, salvo se: letra A. A existência dessa circunstância tiver constituído uma condição essencial do consentimento das partes em obrigarem-se pelo tratado e, letra B. Essa mudança tiver por efeito a modificação radical do alcance das obrigações ainda pendentes de cumprimento em virtude do tratado. Número 2. Uma mudança fundamental de circunstâncias não pode ser invocada pela parte como causa para extinguir um tratado ou dele retirar-se, se o tratado estabelecer limites, ou, letra B, se a mudança fundamental resultar de violação pela parte que a invoca, seja de uma obrigação decorrente de tratado, seja de qualquer outra obrigação internacional em relação a qualquer outra parte no tratado. Número 3. Se nos termos do parágrafo anterior, uma parte pode invocar uma mudança fundamental de circunstância como causa para extinguir um tratado ou dele retirar-se, pode também invocá-la como causa para suspender a execução do tratado. Artigo 63. Rompimento de relações diplomáticas e consulares. O rompimento de relações diplomáticas ou consulares entre partes de um tratado não afetará as relações jurídicas estabelecidas entre elas pelo tratado, salvo na medida em que a existência de relações diplomáticas ou consulares for indispensável à aplicação do tratado. Artigo 64. Superveniência de uma nova norma imperativa de direito internacional geral jus cogens. Se sobrevier uma nova norma imperativa do direito internacional geral, qualquer tratado existente que tiver em conflito com essa norma torna-se nulo e extingue-se. Seção 4. Processo. Artigo 65. Processo relativo à nulidade, extinção e retirada ou suspensão da execução de um tratado. Número 1. Uma parte que nos termos da presente convenção invocar quer um vício no seu consentimento em obrigar-se por um tratado, quer uma causa para impugnar a validade de um tratado, extingui-lo, dele retirar-se ou suspender sua aplicação, deve notificar sua pretensão às outras partes. A notificação indicará a medida que se propõe tomar em relação ao tratado e as razões para isso. 2. Salvo em caso de extrema urgência, decorrido o prazo de pelo menos 3 meses, contados do recebimento da notificação, se nenhuma parte tiver formulado objeções
A parte que fez a notificação pode tomar, na forma prevista pelo artigo 67, a medida que propôs. Se, porém, qualquer outra parte tiver formulado uma objeção, as partes deverão procurar uma solução pelos meios previstos no artigo 33 da Carta das Nações Unidas. Número 4. Nada nos parágrafos anteriores afetará os direitos ou obrigações das partes decorrentes de quaisquer disposições em vigor que obriguem as partes com relação às soluções controvérsias. 5. Sem prejuízo do artigo 45, o fato de um Estado não ter feito a notificação prevista no parágrafo 1 não impede de fazer tal notificação em resposta a outra parte que exija o cumprimento do tratado ou alegue sua violação. Artigo 66. O processo de dissolução judicial de arbitragem de conciliação. Se nos termos dos parágrafos 3 do artigo 65 nenhuma solução foi alcançada, nos 12 meses seguintes à data na qual a objeção foi formulada, o seguinte processo será adotado. Letra A. Qualquer parte da controvérsia sobre a aplicação e interpretação dos artigos 5.3 ou 6.4 poderá, mediante pedido escrito, submetê-la à decisão da Corte Internacional da Justiça, salvo se as partes decidirem de comum acordo submeter a controvérsia à arbitragem. Letra B. Qualquer parte na controvérsia sobre a aplicação e interpretação de qualquer um dos outros artigos da parte 5 da presente convenção poderá iniciar o processo previsto no anexo à convenção mediante pedido nesse sentido ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Artigo 67. Instrumento declaratório da nulidade, da extinção, da retirada ou suspensão da execução de um tratado. Número 1. A notificação prevista no parágrafo 1 do artigo 65 deve ser feita por escrito. 2. Qualquer ato que declare a nulidade, a extinção, a retirada, a suspensão da execução de um tratado nos termos das disposições do tratado do parágrafo 2º e 3º do artigo 65 será levado a efeito através do instrumento comunicado às outras partes. Se o instrumento não for assinado pelo chefe do Estado, o chefe do governo, o Ministério das Relações Exteriores, o representante do Estado que faz comunicação poderá ser convidado a exibir plenos poderes. Artigo 68. A revogação da notificação do instrumento previsto no artigo 65 e 67, uma notificação ou instrumento previsto nos artigos 65 ou 67 podem ser revogados a qualquer momento antes que produzam efeitos. Seção 5. Consequência da nulidade, da extinção e da suspensão de execução de um tratado. Artigo 69. Consequência da nulidade de um tratado. Número 1. É nulo um tratado cuja nulidade resulta das disposições da presente convenção. As disposições de um tratado nulo não têm eficácia jurídica. Se todavia tiverem sido praticados atos em virtude desse tratado. Número 2. Letra A. Cada parte pode exigir de qualquer outra parte o estabelecimento na medida do possível em suas relações mútuas da situação que teria existido se esses atos não tivessem sido praticados. Letra B. Os atos praticados de boa-fé, antes de a nulidade haver sido invocada, não serão tornados ilegais pelo simples motivo da nulidade do tratado. Número 3. Nos casos previstos pelo artigo 49, 50, 51 ou 52, o parágrafo 2, não se aplica com relação à parte que é imputado o dolo, o ato de corrupção ou a coação. Número 4. No caso de nulidade do consentimento de um determinado Estado em obrigar-se por um tratado multilateral, aplicam-se as regras acima nas relações entre esses Estados e as partes no tratado. Artigo 70. Consequência da extinção de um tratado. Número 1. A menos que o tratado disponha ou as partes acordem de outra forma a extinção de um tratado nos termos de suas disposições ou da presente convenção. Letra A. Libera as partes de qualquer obrigação de continuar a cumprir o tratado. Se todavia tiverem sido praticados atos em virtude desse tratado, cada parte pode exigir de qualquer outra parte o estabelecimento na medida do possível em suas relações mútuas, na situação que teria existido se esse ato não tivessem sido praticados.
Os atos praticados. B. Os atos praticados de boa-fé antes da nulidade haver sido invocada não serão tornados ilegais pelo simples motivo da nulidade do tratado. 3. Nos casos previstos pelo artigo 49, 50, 51 e 52, parágrafo 2, não se aplica com relação à parte a que é imputado o dolo, o ato de corrupção ou a coação. 4. No caso da nulidade do consentimento de um determinado Estado em obrigar-se por um tratado multilateral, aplicam-se as regras acima nas relações entre esses Estados e as partes do tratado. Artigo 70. Consequência da extinção de um tratado. Número 1. A menos que o tratado disponha ou as partes acordem de outra forma a extinção de um tratado nos termos de suas disposições ou da presente convenção. Letra A. Libera as partes de qualquer obrigação de continuar a cumprir o tratado. B. Não prejudica qualquer direito, obrigação ou situação jurídica das partes criadas pela execução do tratado antes da sua extinção. Número 2. Se um Estado enunciar um tratado multilateral ou dele se retirar, o parágrafo 1 aplica-se nas relações entre esse Estado e cada uma das outras partes do tratado a partir da data em que produz efeito essa denúncia ou retirada. Artigo 71. Consequência da nulidade de um tratado em conflito com uma norma imperativa do direito internacional geral. Número 1. No caso de um tratado nulo em virtude do artigo 5.3, as partes são obrigadas a: letra A. Eliminar, na medida do possível, as consequências de qualquer ato praticado com base em uma disposição que esteja em conflito com a norma imperativa do direito internacional geral e B. Adaptar suas relações mútuas à norma imperativa do direito internacional geral. 2. Quando um tratado se torna nulo e seja extinto nos termos do artigo 64, a extinção do tratado. Letra A. Libera as partes de qualquer obrigação de continuar a cumprir o tratado. B. Não prejudica qualquer direito, obrigação ou situação jurídica das partes criados pela execução do tratado antes da sua extinção. Entretanto, esses direitos e obrigações ou situações só podem ser mantidos posteriormente na medida em que sua manutenção não entre em conflito com a nova norma imperativa do direito internacional geral. Artigo 7.2. Consequência da suspensão da execução de um tratado. Número 1. A não ser que o tratado disponha ou as partes acordem de outra forma a suspensão da execução de um tratado nos termos da sua disposição ou da presente convenção. Letra A. Libera as partes entre as quais a execução do tratado seja suspensa da obrigação de cumprir o tratado nas suas relações mútuas durante o período da suspensão. Letra B. Não tem outro efeito sobre as relações jurídicas entre as partes estabelecidas pelo tratado. 2. Durante o período de suspensão, as partes devem abster-se do ato tendentes a obstruir o reinício da execução do tratado. Parte 6. Disposições diversas. Artigo 7.3. Caso a sucessão de estados, de responsabilidade no estado e de início de hostilidades, as disposições da presente convenção não prejudicarão qualquer questão que possa surgir em relação a um tratado, em virtude da sucessão de estados, a responsabilidade internacional de um Estado ou do início da hostilidade entre Estados. Artigo 7.4. Relações diplomáticas e consulares, conclusão de tratados. O rompimento ou ausência de relações diplomáticas ou consulares entre dois ou mais Estados não obsta a conclusão dos tratados entre os referidos Estados. A conclusão de um tratado por si não produz efeito sobre as relações diplomáticas ou consulares. Artigo 7.5. Caso de Estado agressor, as disposições da presente convenção não prejudicam qualquer obrigação que, em relação a um tratado, possa resultar para um Estado agressor de medidas tomadas em conformidade com a Carta das Nações Unidas relativas à agressão cometida por esse Estado. Parte 7. Depositário, notificações, correções e registro. Depositários de tratados. Artigo 76. Depositários de tratados. A designação do depositário de um tratado pode ser feita pelo Estado, negociadores do próprio tratado ou de alguma outra forma. O depositário pode ser um ou mais Estados.
uma organização internacional ou principal funcionário administrativo dessa organização. Número 2. As funções do depositário de um tratado têm caráter internacional e o depositário é obrigado a agir imparcialmente no seu desempenho. Em especial, não afetará a obrigação o fato de um tratado não ter entrado em vigor entre algumas das partes ou de ter surgido uma divergência entre os Estados e o depositário relativo ao desempenho das funções deste último. Artigo 77. Funções do depositário. Número 1. As funções do depositário, a não ser que o tratado disponha ou os Estados contratantes acordem de outra forma, compreendem particularmente: letra A. Guardar o texto original do tratado e quaisquer plenos poderes que lhe tenham sido entregues. Letra B. Preparar cópias autênticas do texto original, quaisquer textos do tratado, em outros idiomas que possam ser exigidos pelo tratado e remetê-los à parte aos Estados que tenham direito a ser parte do tratado. C. Receber quaisquer assinaturas ao tratado, receber e guardar quaisquer instrumentos, notificações e comunicações pertinentes ao mesmo. D. Examinar se a assinatura ou qualquer instrumento, notificação ou comunicação relativa ao tratado está em boa e devida forma e, se necessário, chamar a atenção do Estado em causa sobre a questão. Letra E. Informar as partes e os Estados que tenham direito a ser parte no tratado de quaisquer atos, notificação ou comunicação relativa ao tratado. F. Informar os Estados que tenham direito a ser parte no tratado sobre quando tiver sido recebido ou depositado o número de assinaturas ou de instrumentos de ratificação, de aceitação, de aprovação ou de adesão exigidos para a entrada em vigor do tratado. G. Registrar o tratado junto ao Secretariado das Nações Unidas. H. Exercer as funções previstas em outras disposições da presente convenção. 2. Se surgir uma divergência entre um Estado e o depositário a respeito do exercício das funções deste último, o depositário levará a questão ao conhecimento dos Estados signatários, dos Estados contratantes ou, se for o caso, do órgão competente da organização internacional em causa. Artigo 78. Notificações e comunicações. A não ser que o tratado ou a presente convenção disponham de outra forma uma notificação ou comunicação que deva ser feita por um Estado, nos termos da presente convenção, letra A, será transmitida, se não houver depositário, diretamente aos Estados a que se destina, ou se houver depositário, a este último. B. Será considerada como tendo sido feita pelo Estado em causa somente a partir do seu recebimento pelo Estado ao qual é transmitida, ou, se for o caso, pelo depositário. C. Se tiver sido transmitida a um depositário, será considerada como tendo sido recebida pelo Estado ao qual é destinada somente a partir do momento em que este Estado tenha recebido do depositário a informação prevista no parágrafo 1 e do artigo 77. Artigo 79. Correção de erros em textos ou em cópias autenticadas de tratados. Quando, após a autenticação do texto de um tratado, os Estados signatários e os Estados contratantes acordarem que nele existe erro, este, salvo decisão sobre diferentes maneiras de correção, será corrigido. Letra A. Mediante a correção apropriada no texto rubricada por representantes devidamente credenciados. Letra B. Mediante elaboração ou troca de instrumentos ou instrumentos em que estiver consignada a correção que se acordou em fazer, ou C. Mediante elaboração de um texto corrigido da totalidade do tratado segundo o mesmo processo utilizado para o texto original. 2. Quando o tratado tiver um depositário, este deve notificar aos Estados signatários e contratantes a existência do erro e a proposta de corrigi-lo e fixar o prazo apropriado durante o qual possam ser formuladas objeções e correção proposta. Se expirado o prazo, letra A, nenhuma objeção tiver sido feita, o depositário deve efetuar e rubricar a correção do texto, lavrar a ata de retificação do texto e remeter cópias das mesmas partes e ao Estado que tenham direito a ser partes do tratado. B. Uma objeção tiver sido feita, o depositário deve comunicá-la ao Estado signatário e aos Estados contratantes.
3. As regras enunciadas nos parágrafos 1 e 2 aplicam-se igualmente quando o texto, autenticado em duas ou mais línguas, representar uma falta de concordância que, de acordo com os estados signatários e estados contratantes, deva ser corrigida. O texto corrigido substitui ab initio o texto defeituoso, a não ser que os estados signatários e estados contratantes decidam de outra forma. 5. A correção do texto de um tratado já registrado será notificada ao Secretariado das Nações Unidas. 6. Quando se descobrir o erro numa cópia autenticada de um tratado, o depositário deve lavrar uma ata mencionando a retificação e remeter cópia da mesma aos estados signatários e aos estados contratantes. Artigo 80. Registro e publicação de tratados. Número 1. Após sua entrada em vigor, os tratados serão remetidos ao Secretariado das Nações Unidas para fim de registro ou de classificação e catalogação, conforme o caso, bem como de publicação. 2. A designação de um depositário constitui autorização para este praticar os atos previstos no parágrafo anterior. Parte 8. Disposições finais. Artigo 81. Assinatura. A presente convenção ficará aberta à assinatura de todos os Estados-membros das Nações Unidas ou qualquer das agências especializadas ou da Agência Internacional de Energia Atômica, assim como de todas as partes no Estatuto da Corte Internacional da Justiça de qualquer outro Estado convidado pela Assembleia Geral das Nações Unidas a tornar-se parte na Convenção da seguinte maneira: até 30 de novembro de 1969, no Ministério Federal dos Negócios Estrangeiros da República da Áustria, e posteriormente até 30 de abril de 1970, na sede das Nações Unidas em Nova York. Artigo 82. Ratificação. A presente convenção é sujeita à ratificação. Os instrumentos de ratificação serão depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Artigo 83. Adesão. A presente convenção permanecerá aberta à adesão de todo o Estado pertencente a qualquer das categorias mencionadas no artigo 81. Os instrumentos de adesão serão depositados junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas. Artigo 84. Entrada em vigor. Número 1. A presente convenção entrará em vigor no 30º dia que se seguir a data do depósito do 35º instrumento de ratificação à adesão. Número 2. Para cada Estado que ratificar a Convenção ou a ele aderir após o depósito do 35º instrumento de ratificação ou adesão, a Convenção entrará em vigor no 30º dia após o depósito por esse Estado de seu instrumento de ratificação ou adesão. Artigo 85. Textos autênticos. O original da presente Convenção, cujos textos em chinês, espanhol, francês, inglês e russo fazem igualmente fé, será depositado junto ao Secretário-Geral das Nações Unidas, em fé de que os plenipotenciários abaixo assinados, devidamente autorizados por seus respectivos governos, assinarem a presente convenção. Feita em Viena, aos 23 dias de maio de 1969, anexo. Feito em Viena, aos 23 dias de maio de 1969, anexo. O Secretário-Geral das Nações Unidas deve elaborar e manter uma lista de conciliadores composta de juristas qualificados. Para esse fim, todo Estado membro das Nações Unidas ou parte da presente convenção será convidado a nomear 2 conciliadores. Os nomes das pessoas assim nomeados constituirão a lista. A nomeação dos conciliadores, inclusive os nomeados para preencher uma vaga eventual, é feita por um período de 5 anos renovável. Com a expiração do período para o qual forem nomeados, os conciliadores continuarão a exercer a função para os quais tiverem sido escolhidos nos termos do parágrafo seguinte. 2. Quando um pedido é apresentado ao Secretário-Geral dos termos do artigo 66, o Secretário-Geral deve submeter a controvérsia a uma comissão de conciliação constituída do seguinte modo: o Estado ou o Estado que constitui uma das partes da controvérsia nomeia, letra A, um conciliador de nacionalidade desse Estado ou de um desses Estados, escolhido ou não da lista prevista no parágrafo 1º, e B, um conciliador que não seja de nacionalidade desse Estado ou de um desses Estados, escolhido da lista.
O Estado que constituírem a outra parte da controvérsia nomeiam 2 conciliadores do mesmo modo. Os 4 conciliadores escolhidos pelas partes devem ser nomeados num prazo de 60 dias a partir da data do recebimento do pedido pelo secretário-geral. Nos 60 dias que se seguirem à última nomeação, os 4 conciliadores nomeiam um quinto, escolhido da lista, que será o presidente. Se a nomeação do presidente ou de qualquer outro conciliador não for feita no prazo acima previsto para essa nomeação, será feita pelo secretário-geral nos 60 dias seguintes à expiração desse prazo. O secretário-geral pode nomear como presidente uma das pessoas inscritas na lista ou um dos membros da Comissão do Direito Internacional. Qualquer um dos prazos dos quais as nomeações devem ser feitas pode ser prorrogado mediante acordo das partes na controvérsia. Qualquer vaga deve ser preenchida de maneira prevista para a nomeação inicial. A conciliação. 3. A conciliação adotará o seu próprio procedimento. A comissão, com o consentimento das partes na controvérsia, pode convidar qualquer outra parte no tratado a submeter seu ponto de vista oralmente ou por escrito. A decisão e as recomendações da comissão serão adotadas por maioria dos votos dos seus 5 membros. A comissão pode chamar a atenção das partes a controvérsia sobre qualquer medida suscetível de facilitar uma solução amigável. 5. A comissão deve ouvir as partes, examinar as pretensões e objeções e fazer proposta às partes a fim de ajudá-las a chegar a uma solução amigável da controvérsia. 6. A comissão deve elaborar um relatório de 12 meses que se seguiram à sua constituição. Seu relatório deve ser depositado junto ao secretário-geral e comunicado às partes na controvérsia. O relatório de comissão, inclusive todas as conclusões nele contidas quanto aos fatos e as questões de direito, não vincula as partes e não terá outro valor senão de recomendações submetidas à consideração das partes, a fim de facilitar uma solução amigável da controvérsia. 7. O secretário-geral fornecerá à comissão a assistência às facilidades de que ela possa necessitar. As despesas da comissão serão custeadas pelas Nações Unidas.